Fala pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós iremos falar agora sobre proposição composta e condicionais. A aula passada nós falamos sobre proposição e negação. Proposição composta conectivos. Nós temos dois conectivos, os conectivos de conjunção e os conectivos de disjunção. Nós iremos falar agora, primeiramente, conectivo de conjunção. Esse conectivo aqui, ele é o e, uma proposição e a outra proposição. Colocando o conectivo e entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição P e Q, denominada conjunção das sentenças P e Q. Exemplos. Primeiro exemplo, 2 é maior que 0. Outro exemplo, 2 é diferente de 1. A conjunção entre elas duas é P e Q. 2 maior que 0 e 2 diferente de 1. Esse segundo exemplo, menos 2 é menor que menos 1. O que? Menos 2 ao quadrado menor que menos 1 ao quadrado. Então, a conjunção é dizer que menos 2 menor que menos 1 e menos 2 ao quadrado é menor que menos 1 ao quadrado. Exemplo, proposição P diz que 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A. Proposição Q diz que 1 quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Então, a conjunção entre essas duas proposições seria dizer que 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A e área A ao quadrado. E o último exemplo diz que 2 é divisor de 5 e que 3 é divisor de 5. Essas duas proposições. E a conjunção entre essas duas proposições é dizer que 2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5. Logo, 2 e 3 são divisores de 5. Agora sim, vamos postular critérios para estabelecer o valor lógico, verdadeiro ou falso, de uma conjunção a partir dos dois valores lógicos das proposições P e Q. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. E se ao menos uma delas é falsa, então P e Q é falso. É o que diz nessa tabela aqui, pessoal. P é verdadeiro. Q é verdadeiro. P e Q é verdadeiro também, porque ambas são verdadeiras. Agora, se uma delas é falsa, P e Q é falso. Agora, se ambas são falsas, não tem conversa, tem que ser falso. Agora, reexaminando os exemplos anteriores, 2 é maior que 0, verdadeiro, é maior que 0. Verdadeiro. 2 é diferente de 1, verdadeiro também. Então, P e Q é verdadeiro também, pessoal. Aqui é a tabela. Se ambas são verdadeiras, é verdadeiro P e Q. Segundo exemplo, menos 2 é menor que menos 1. Verdadeiro, porque menos 1 está mais próximo de 0. Então, menos 1 é maior que menos 2. E menos 2 é menor que menos 1, porque ele está mais distante do zero. Proporção Q diz que menos 2 ao quadrado, que é 4, é menor que menos 1 ao quadrado, que é 1. 4 não é menor que 1, 4 é maior que 1. Então, P e Q já é falsa, porque possui uma falsa. Então, P e Q é falso. Terceiro exemplo, 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A. É falsa. 1 quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Verdadeiro. Porém, se uma está falsa e a outra está verdadeira, porém tem uma falsa aqui, ó, uma intrusa. Então, 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A e área A ao quadrado. É falsa. Quarto exemplo. Proposição P diz que 2 é divisor de 5 e proposição Q diz que 3 é divisor de 5. Ambas são falsas, porque 2 é um único número par que é primo, 3 e 5 são números primos.
Logo, se as duas são falsas, aqui não tem conversa. Conectivo de disjunção. Esse conectivo, se o conectivo de conjunção é I, esse conectivo aqui vai ser OU. Colocando o conectivo OU entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, que é a disjunção. A disjunção é uma nova proposição dada pelo conectivo OU. Entendeu? Entre essas duas proposições. Primeiro, segundo, terceiro e quarto exemplo. Primeiro exemplo, 5 é maior que 0. Proposição Q, 5 é maior que 1. A disjunção entre essas duas proposições é 5 maior que 0 ou 5 maior que 1. 5 maior que 0 ou maior que 1. O segundo exemplo, a proposição P diz que 3 é igual a 3. E a proposição Q diz que 3 é menor que 3. A disjunção entre essas duas proposições é dizer que 3 é menor ou igual a 3. O terceiro exemplo, proposição P diz que 10 é um número primo e proposição Q diz que 10 é um número composto. Então, a disjunção entre essas duas proposições é dizer que 10 é um número primo ou um número composto. Quarto e último exemplo, 3 a quarta é menor que 2 a sexta. 3 a quarta, 81, é menor que 2 a sexta, 64. Proposição Q diz que ao quadrado é 4, menor que menos 3 a quinta é menos 243. 4 é menor que menos 243. Então, a nova disjunção, a nova proposição chamada disjunção, é dizer que 3 a quarta é menor que 2 a sexta, ou 2 ao quadrado é menor que menos 3 a quinta. Vamos postular critérios para estabelecer o valor lógico, verdadeiro ou falso, de uma disjunção a partir dos dois valores lógicos conhecidos das proposições P e Q. Aqui funciona diferente da conjunção. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma delas for verdadeira. Se uma delas for verdadeira, a disjunção P ou Q é verdadeira. Porém, se ambas são falsas, P ou Q é falso. Funciona diferente daquela tabela, pessoal. P é verdadeiro, Q é verdadeiro também. Então, P ou Q é verdadeiro. Agora, se uma delas for verdadeira, continua sendo verdadeiro. É o que diz esse conceito aqui, ó. E se ambas forem falsas, P ou Q não tem como ser verdadeiro, pessoal. É para ser falso. Revendo os exemplos anteriores. Primeiro exemplo, 5 maior que 0. E segunda proposição, 5 maior que 1. 5 é maior que 0 e 5 é maior que 1. Então é verdadeiro. A disjunção entre essas duas proposições é verdadeira. Segundo exemplo, 3 é igual a 3. Verdadeiro, 3 é igual a 3. 3 é menor que 3. Se eu falo que 3 é igual a 3, não tem como 3 ser menor que 3. Porém, se uma delas é verdadeira, isso daqui continua sendo verdadeiro. É verdadeiro. 3 é menor ou igual a 3. Terceiro exemplo, 10 é um número primo. 10 é um número composto, pessoal. O que diz na proposição Q? Uma delas é verdadeira, então P ou Q é verdadeiro. Não importa se isso daqui é falso. 10 não é um número primo. A quarta é menor que 2 a sexta. 3 a quarta é 81. 2 a sexta é 64. 81 é maior que 64. A proporção Q diz que 2 ao quadrado é menor que menos 3 a quinta. 2 ao quadrado é 4 e 3 menos 3 a quinta é menos 243. E 4 é maior que menos 243. Então é falsa. Se ambas são falsas, coloca falso que é falso mesmo. Então, os exemplos que são verdadeiros é o primeiro exemplo, é o segundo exemplo e também é o terceiro exemplo. O quarto é falso. Agora vamos praticar, pessoal.
Classifique em verdadeiro ou falso cada uma das proposições compostas. Eu tenho que classificar de acordo com os conectivos. 3 é maior que 1 e 4 é maior que 2. 3 é maior que 1, verdadeiro. E 4 maior que 2 também é verdadeiro. Eu tenho que olhar para esse conectivo aqui. Se ambas são verdadeiras, e isso daqui é um conectivo de conjunção, continua verdadeiro. Tá certo? 3 é maior que 1. 3 é maior que 1. Ou 3 é igual a 1. Esse ou aqui é um conectivo de junção. Se uma delas for verdadeira, então essa proposição de junção continua sendo verdadeira. 3 é maior que 1. Se uma delas é verdadeira e a outra é falsa, continua verdadeira. Letra C. 2 é divisor de 4. Ou 2 é divisor de 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. 2 é divisor de 5. Porém, uma está certa. 2 é divisor de 4. Outra está errada, mas essa errada aqui não vai impedir que a disjunção entre essas duas proposições seja verdadeira. Continua sendo verdadeira. 3 vezes 5 mais 2, 5 mais 2 é 7. 7 vezes 3 é 21. 3 vezes 5 é 15, mais 3 vezes 2, 6. 15 mais 6, 21. 21 é igual a 21. Verdadeiro. Esse E aqui é um conectivo de conjunção. Então, se uma delas for falsa, então isso aqui vai ser falso. 3 é divisor de 7. 3 não é divisor de 7, porque 3 e 7 são números primos. Se uma delas está errada, isso daqui é falso. Letra E. Meio é menor que 3 quartos. Meio é maior que 3 quartos. Ou 5 é divisor de 11. 5 não é divisor de 11, pessoal. 5 e 11 são números primos. Logo, um não é divisor de outro. Esse conectivo aqui é o conectivo de junção. O que o conectivo de junção ele diz a respeito de duas proposições falsas? P ou Q é falso, se ambas forem falsas. Então é falso. Menos uma sexta é igual a menos 1 e conectivo de conjunção. 2 a quinta é menor que menos 2 a sétima. Menos uma sexta é 1. Uma potência de expoente par com um número negativo sempre vai dar positivo e não negativo. E 1 sexta é 1. Então aqui era para dar 1 e não menos 1. Então é falsa. 2 a quinta é 32. 32 é menor que menos 2 a sétima. Uma potência de expoente ímpar com número negativo vai dar sempre negativo. Entendeu? E 2 a sétima é 128. Então, 32 é menor que menos 128? Não, pessoal, é maior. Essa daqui é falsa e essa daqui também é falsa. Ambas são falsas. O que diz a conjunção quando duas proposições são falsas? Aqui é falso, pessoal. Se houver uma falsa, já é falso. Se houver duas falsas, também é falso. Aí que é falso mesmo. Entendeu? Raiz quadrada de 16 é igual a 6. Ou MDC de 4 e 7 é igual a 2. Pessoal, MDC de 4 e 7 não é igual a 2. O conectivo aqui é o conectivo de disjunção. O que diz esse conectivo? Se ambas são falsas, isso daqui é falso. P ou Q é falso. Ainda a partir de proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de dois outros símbolos lógicos, chamados condicionais.
o condicional se, então, e o condicional se e somente se. Temos dois condicionais. Se, então, que é representado por essa seta aqui, apontando para a direita, colocando o condicional se, então, entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Se P, então Q, que é lido assim. Se P, então Q. Ou também é lido P é condição suficiente para Q, ou Q é condição necessária para P. Então, nós podemos ler por essas três formas. Mas o mais comum é esse bilhete. Se P, então Q. É uma nova proposição, mas também é condicional. Proposição condicional. O condicional, se P, então Q, a proposição P é chamada antecedente pelo fato dela estar antecedendo o sinal de condição, e o que é chamado consequente. É consequência dessa proposição P. Exemplos para vocês entenderem. A proposição P diz, primeiro exemplo, 2 é divisor de 4 e proposição Q diz 4 é divisor de 20. Então, a proposição condicional, o condicional expressa as duas proposições, é dizer que se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Segundo exemplo, proposição P diz que 2 vezes 5 é igual a 10. Proposição Q diz que 3 é divisor de 10. A condição entre essas duas proposições é dizer se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Terceiro exemplo, 5 é menor que 2, diz a proposição P. A proposição Q diz que 2 é um número inteiro. Então, a condição entre essas duas proposições é dizer que se 5 é menor que 2, então 2 é um número inteiro. Quarto exemplo, P. A proposição P diz que 1 meio é menor que 1 terço, e a proposição Q diz que 3 é igual a 5. Então, o condicional se P, então Q. Então, se 1 meio é menor que 1 terço, então 3 é igual a 5. Então, vamos postular um critério de classificação para a proposição se P, então Q, baseado nos valores lógicos de P e Q. O condicional se P, então Q é falso somente quando P é verdadeiro e Q é falso. Caso contrário, é verdadeiro. Se P, então Q. Aqui, ó. Verdadeiro P, Q é verdadeiro também. Então, se P, então Q é verdadeiro. Aqui, o P continua verdadeiro. O Q é falso. É falso, pessoal. Quando o P é verdadeiro e Q for falso, se P, então Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, continua verdadeiro aqui, ó. Se P, então Q. Agora, se ambas são falsas, aqui continua verdadeiro. Revendo os exemplos dados, temos esses exemplos aqui, ó. Aqui no primeiro exemplo, 2 é divisor de 4. 2 é divisor de 4. Tá certo? Aqui na Q, 4 é divisor de 20. Verdadeiro também. Se as duas são verdadeiras, continua verdadeiro. Aqui, ó. P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então, se P, então Q continua verdadeiro. Aqui no segundo exemplo já muda. 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Verdadeiro. Agora, 3 não é divisor de 10. Porque 3 é um número primo e 10 é um número composto. 3 só é divisível por 1 em ele mesmo. Então, é falso. O que diz aqui, quando P é verdadeiro e Q for falso, aqui vai ser falso. Terceiro exemplo. 5 é menor que 2. 5 é maior que 2. É falso. 2 é um número inteiro. 2 é um número inteiro, verdadeiro. Então, se P for falso e Q for verdadeiro, aqui continua verdadeiro. Um quarto e último exemplo. Meio é menor que 1 terço. É maior que 1 terço, então é falso. 3 é igual a 5. 3 é diferente de 5. Então ambas são falsas.
Se ambas são falsas, aqui continua verdadeiro. Entendeu, pessoal? Um único exemplo que o condicional é falso entre essas duas proposições é a segunda. Porque o que diz essa regra bem aqui? Quando P for verdadeiro e Q for falso, o condicional entre essas duas proposições é falso. É a única. Se as duas forem falsas, verdadeiro. Se as duas forem verdadeiras, verdadeiro também. Se P for falso e Q for verdadeiro, é verdadeiro. Agora temos o condicional se e somente se. Colocando um condicional se e somente se entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. P se e somente se Q, que é lido dessa forma. P se e somente se Q. Ou também dessa forma, P é condição necessária e suficiente para Q. Ou também Q é condição necessária e suficiente para P, ou se P, então Q, e reciprocamente. Mas a forma que nós utilizamos normalmente é essa primeira bem daqui, ó. P, se e somente se Q. Comum que nós usamos. Exemplos. Primeiro exemplo. A proposição P diz que 2 é divisor de 12. A proposição Q diz que 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. A condicional entre essas duas proposições, P, se e somente se Q, 2 é divisor de 12, se e somente se 2 vezes 7 é divisível por 12 vezes 7. Por exemplo, proposição P diz que 3 meios é igual a 6 quartos. E proposição Q diz que 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Então, a condicional entre essas duas proposições é dizer que 3 meios é igual a 6 quartos se e somente se 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Terceiro exemplo. P diz que 6 é igual a 12 dividido por 3. Proposição Q diz que 3 vezes 6 é igual a 18. A condicional entre essas duas proposições é dizer que 6 é igual a 12 dividido por 3 se e somente se 3 vezes 6 é igual a 18. Agora, quarto e último exemplo. A proposição P diz que 4 é menor ou igual a 3. A proposição Q diz que 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. A condicional entre essas duas proposições é dizer que 4 é menor ou igual a 3 se e somente se 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. Vamos postular para o condicional P se e somente se Q. O seguinte critério de classificação. O condicional se e somente se é verdadeiro somente quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se isso não acontecer, o condicional se e somente se é falso. Ó, se ambas forem verdadeiras, P se e somente se Q é verdadeiro também. Agora, se isso não acontecer, uma for verdadeira e a outra for falsa, ou uma for falsa e a outra for verdadeira, é falso. Agora, se ambas forem falsas, é verdadeira. Agora, pessoal, vamos rever os exemplos que nós vemos anteriormente. Primeiro exemplo, 2 é divisor de 12. Verdade. É verdadeiro. 2 vezes 7, 14 é divisor de 12 vezes 7, 84. É divisor. Se ambos são verdadeiras, então ainda que é verdadeiro. P, se somente se que é verdadeiro também. 3 meios é igual a 6 quartos? É verdadeiro. Pelo critério de divisibilidade, eu posso dividir o 6 por 2 e o 4 por 2 também, que vai dar 3 meios. Proposição Q diz que 3 vezes 4 é igual a 12. 6 vezes 2 é igual a 12 também. 12 é diferente de 12? É falso, pessoal. 12 é igual a 12. Se uma delas for falsa, então pense somente se que é falso também. Terceiro exemplo, 6 é igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 6 é igual a 4? É falso. Eu já posso dizer que isso aqui é falso. Se uma delas for falsa, pense somente se que é falso.
3 vezes 6 é igual a 18, verdadeiro. Porém, uma é falsa. Quarto exemplo. Proposição P diz que 4 é menor ou igual a 3. E proposição Q diz que 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. 4 é maior que 3. 4 não é nem menor ou igual a 3. É maior que 3. Proposição Q diz que 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. 3 vezes 5 é 15. 20 é maior que 15. Não é nem menor nem igual. Aqui é falso. Porém, ambas são falsas. E o que diz aqui? Quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas, vai ser verdadeiro. Verdadeiro. Continuidade, pessoal, vamos praticar exercícios para fixar o conteúdo de proposições compostas, conectivos e as condicionais. Classifique verdadeiro ou falso cada uma das proposições abaixo. 2 menos 1 é igual a 1. Se, então, 5 mais 7 é igual a 3 vezes 4. 5 mais 7 é 12. 3 vezes 4 também é 12. 12 é igual a 12, verdadeiro. A primeira proposição diz que 2 menos 1 é igual a 1. Também é verdadeiro. Essa daqui é verdadeira. Essa daqui também é verdadeira. Ambas são verdadeiras. Agora vamos ver o condicional. Se P, então Q. Se ambas são verdadeiras, aqui é verdadeiro. 2 ao quadrado é igual a 4, se somente se menos 2 ao quadrado também é igual a 4. P, se e somente se Q. Nessa condicional, se ambas são verdadeiras, aqui continua sendo verdadeiro. Aqui uma potência de número negativo com expoente par continua positivo. E só fazemos a potência. 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4. Então ambas são verdadeiras. 5 mais 7 vezes 1. 7 vezes 1 é 7. 7 mais 5, 12. 12 é igual a 10 é falso. 3 vezes 3, 9. Verdadeiro. Agora vamos ver a condicional. Se P, então Q. Se uma é falsa e a outra é verdadeira, aqui continua verdadeiro. Seria falso se a primeira fosse verdadeira e a segunda fosse falsa. Porém, aqui troca os valores lógicos. Então, continua verdadeira. Letra D. MDC entre 3 e 6 é igual a 1? Não, pessoal. MDC é máximo divisor comum. O máximo divisor comum que encontramos entre 3 e 6 é o próprio 3 e não 1. Então aqui é falso. 4 é um número primo? Não, pessoal, é um número composto. Possui 3 divisores. 1, 2 e o próprio 4. Então aqui é falso. Ambas são falsas, mas aqui continua verdadeiro. Letra E. 2 é divisor de 8. Se, então, MMC entre 2 e 8 é igual a 2. 2 é divisível por 8? Verdadeiro. 2 dividido por 8 fica 1 quarto. E 8 por 2 fica 4. Verdadeiro. MMC, mínimo múltiplo comum entre 2 e 8, não é 2, é 8. Aqui é falso. Encontramos a primeira proposição que deu falso. A condicional entre essas duas proposições. Por que é falso? Porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, por isso que ficou falso. Letra F. 6 é menor ou igual a 2 se e somente se 6 menos 2 é maior ou igual a 0. 6 é maior que 2, não menor ou igual. Aqui é falso. 6 menos 2 é 4. E 4 é somente maior que 0 e não maior ou igual a 0.
falso também. Então, ambas falsas continua verdadeiro. Letra G, 3/5 é menor que 2/7. Verdadeiro. Porque 2/7 é maior que 3/5. Se, então, esse condicional aqui, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. 21 é igual a 10. É diferente de 10. Então, não é verdadeiro, pessoal. É falso. A primeira proposição deu verdadeiro, a segunda deu falso. Então, aqui é falso. Outra proposição que é falsa. As únicas, pessoal, que são verdadeiras é a letra A, letra B, letra C, letra D e letra F. A letra E e a letra G são falsas, pelo fato da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Pessoal, passando para a quinta questão, ela diz: admitindo que P e Q são verdadeiros e R é falsa, determine os valores lógicos, verdadeiro ou falso, de cada proposição abaixo. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G e letra H. Nós iremos, de acordo com esses condicionais, dizer se as proposições são verdadeiras ou são falsas. Eu irei primeiro destacar as condicionais e depois explicar cada uma das letras. Letra A, P e R. Se P, então R. Esse se P, então R, P é verdadeiro e R é falso. Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa, nesse conectivo bem aqui, toda essa proposição é falsa. É a regra da tabela verdade, desse condicional bem aqui. Se ao contrário, essa primeira aqui fosse falsa e a segunda fosse verdadeira, seria verdadeira, porém é falso. Letra B. P se somente se Q. P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Verdadeira. Letra C. R e Q. R é falso, Q, P é verdadeiro. Esse condicional aqui, se R, então P. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, aqui é verdadeiro. Viu? Essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Pelo fato dessa daqui ser primeira verdadeira e a segunda falsa. Ao contrário, seria isso daqui. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então aqui é verdadeiro. Letra D. A disjunção entre P e R. Qual é a disjunção entre P e R? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se temos pelo menos uma verdadeira, continua verdadeiro. Essa primeira proposição aqui é verdadeira. Que também é verdadeiro. Então aqui é verdade. Verdadeira. Letra E. Eu vou explicar primeiro essa proposição bem aqui, pessoal, porque senão vocês podem se confundir com esse sinal e esse daqui. Porém, esse condicional aqui faz parte dessa proposição e não da proposição toda, entendeu? A condicional entre Q e R, se Q então R, Q é verdadeiro e R é falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aqui é falso. Essa segunda proposição bem aqui, que eu irei destacar de outra cor, essa proposição bem aqui é falsa. Essa primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, com esse conectivo bem aqui, se então, aqui continua falso. Letra F. P é verdadeiro. Agora eu quero a disjunção entre Q e R. Q é verdadeiro e R é falso. Quando nós temos a disjunção de pelo menos uma verdadeira, aqui continua verdadeiro. Então aqui é verdade.
A primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira. Aqui continua verdadeiro. Aqui continua verdadeiro, porque a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira. Letra G, pessoal, cuidado. Negação de P. Negação de P. Se P é verdadeiro, a negação de P seria dizer que P é falso. Negação de Q. Se Q é verdadeiro, também seria dizer que Q é falso. Então, eu tenho duas alternativas falsas. Se eu tenho duas alternativas falsas, esse conectivo, se e somente se, é verdadeiro. Letra H. Negação de P seria dizer que P é falso. R é falso também. Se eu tenho duas falsas, aqui continua verdadeiro. Não é simples, pessoal. Agora vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas. A letra A é falsa, a letra B é verdadeira, a letra C é verdadeira também, a letra D também é verdadeira, a letra E já é falsa. A letra F e a letra G são verdadeiras e a letra H também é verdadeira. Pessoal, essa sexta questão é espetacular porque nós vamos juntar tudo que nós aprendemos, desde conectivos, proposições compostas, né, até condicionais. Nós juntamos tudo isso daqui, entendeu? Vocês vão ver. Sendo a proposição se P, então a disjunção entre R e S é falsa, e a proposição da conjunção entre Q e a negação de S, se e somente se P é verdadeira, classifica em verdadeiro ou falso, que são os valores lógicos, as afirmações de P, Q, R e S. Pessoal, para esse condicional bem aqui, para ele ser falso, uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Daqui já temos o valor de P. O valor lógico de P é verdadeiro. Verdadeira. É uma proposição verdadeira. A disjunção entre R e S, para ela ser falsa, ambas têm que serem falsas. Então R e S são falsas. Eu já tenho o valor de R, o valor lógico de R e o valor lógico de S. S também é falso. Agora nós temos que saber somente o valor de Q. E a proposição, conjunção entre Q e a negação de S, se e somente se P é verdadeira. Esse se e somente se só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas. Aqui eu sei que P é verdadeiro. Então, se uma é verdadeira, a outra também tem que ser verdadeira para essa condicional ser verdadeira. Deu para entender? Ó, P é verdadeiro. Aqui, ó. P é verdadeira. Para essa condicional aqui, ó, se somente se ser verdadeira, todas têm que serem verdadeiras ou todas têm que ser falsas. Se P é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Agora, para essa conjunção aqui, ó, esse sinal de conjunção aqui, que significa E, Q e negação de S. Se S é falso, negação de S é verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro. Para essa conjunção ser verdadeira, Q também tem que ser verdadeiro. Então, Q é verdadeiro. O valor lógico de Q é verdadeiro.
Então, achamos os valores lógicos de cada letra. P, Q, R e S. P é verdadeiro, R é falso, S é falso também e Q é verdadeiro. E é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que eu passei para vocês sobre proposições compostas, conectivos e também condicionais. Próximo vídeo falarei sobre tautologias e sobre proposições logicamente falsas. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e sininho das notificações. Pelo fato de, se você não ativar, quando eu lançar um vídeo novo, um post novo, você não vai saber. Então isso é muito importante. Ativar o sininho das notificações. Compartilhe para várias pessoas que isso vai ajudar muito. Um abraço, pessoal, e até um próximo vídeo. Amo vocês.